Agora vamos até Brasília saber das informações da nossa capital federal. O recesso parlamentar começou oficialmente no dia 24 e agora não se fala em outra coisa a não ser na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília para saber mais sobre essas informações. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Durante esses últimos dias de expediente, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou vários projetos, um deles para incentivar a produção de coco no Brasil. O projeto aprovado pela Comissão de Agricultura institui a Política Nacional de Incentivo à Cocoicultura de Qualidade. O objetivo da proposta é elevar a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade da produção de coco no Brasil. E a Comissão de Agricultura aprovou também um incentivo ao cultivo combinado de plantas e peixes. O projeto de lei incentiva a aquaponia, que é um sistema de produção de alimentos que combina a criação de peixes e crustáceos com o cultivo de plantas em água. Assim é possível produzir vários vegetais em pequenos espaços, sem o uso de adubo, porque as fezes dos peixes mineralizam a água. E a comissão aprovou ainda indenização para a área preservada em desapropriação de terras. A proposta obriga o INCRA a incluir no cálculo da indenização a ser paga ao dono de terra desapropriada para a reforma agrária o valor da vegetação nativa e o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, o projeto altera a lei que autoriza a desapropriação para a reforma agrária de terras que não cumprem a sua função social. E atenção, a disputa com a soja pode deixar o frete do milho mais caro em 2019. Segundo especialistas, a entrada da safra 2018-2019 da soja no mercado interno deve gerar maior demanda pelo serviço logístico. O plantio da soja nesta temporada começou mais cedo e isso estaria gerando um congestionamento logístico. Agora, na virada do ano, regiões produtoras de soja, como Goiás e Mato Grosso, já vão estar em época de colheita. Isso deve gerar uma disputa pelo caminhão, o que vai levar a uma logística interna do milho mais cara. Vamos saber agora mais sobre o mercado pecuário do Brasil. Durante um workshop realizado recentemente em Araçatuba, São Paulo, o nosso repórter Gustavo D'Angelo conversou com um dos palestrantes sobre como foi o ano de 2018 para este setor. Eles comentaram também sobre as expectativas para 2019. Acompanhe a entrevista. Como será que anda o mercado da pecuária e melhoramento genético no Brasil? É o que nós vamos saber agora com o engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de Barros. Alexandre, eu gostaria que você fizesse um balanço e uma análise desses temas em 2018. 2018 não foi um ano fácil, especialmente para melhoramento genético, né? Tivemos uma liquidez dos touros, mas em preços mais baixos. E eu acho que isso reflete um ciclo que o preço do bezerro, especialmente, não melhorou nos últimos 2 anos, né? Vínhamos de bezerro muito caro lá para 2015, 2016, preços acima aí de R$ 1.500, R$ 1.600. Esses preços acomodaram desde a carne fraca, né? A arroba sentiu muito aquele movimento e, obviamente, todo o mercado de reposição e de genética sofre quando o bezerro não reage. 2 anos parados, alguns custos subindo, como sal mineral, a gente nota que o pecuarista reagiu sendo mais conservador. Então, de um ponto de vista da genética, não foi o melhor momento. Entretanto, 19 parece ensaiar aí uma recuperação. Primeiro, 18 já marcou uma recuperação nas exportações. O mercado interno não, em termos de consumo, e é o grosso, 75%, 80%. Ainda a economia patina, tivemos em 18 o episódio da greve geral dos caminhoneiros, que dificultou a recuperação econômica. Mas as exportações devem fechar o ano quase 12% acima do ano passado, que é um número muito bom. 19 ensaia uma exportação forte. Eu acho que o mercado internacional está muito comprador. O Brasil passou novamente a liderar a exportação e deve seguir assim. E a gente espera que a recuperação econômica venha com o novo governo. Todos os índices de confiança, seja do consumidor, seja do empresário, já mostram uma recuperação muito forte, que é um indicador muito importante para voltar a consumir, para rodar a economia, para a economia andar melhor. Eu acho que o grande assunto de 19 é se o governo vai dar sequência ou não à reforma da Previdência, porque todo mundo no mercado sabe que essa é a variável-chave para pôr em ordem as contas públicas. Se o governo levar a cabo, conseguir aprovar no Congresso uma reforma minimamente razoável, acredito que a gente tem um desenho muito bom de recuperação econômica. E lentamente, aí o mercado interno reagindo, a arroba vai subir
que vai puxar o preço do bezerro e vai trazer de novo um bom momento para o mercado de genética. Eu estou mais confiante aí em 19 do que a gente estava em 18. Tá certo, Alexandre, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Tradicionalmente, a carne suína está presente na mesa farta do final de ano. Por superstição ou gosto culinário, a carne é uma das mais consumidas nessa época. Bom para os 3 estados do sul, que juntos têm a maior criação de suínos do Brasil. Boa parte da carne produzida aqui vai para outros países. Mas em 2018, foi um ano de muitas incertezas para o setor, que apesar do embargo russo, deve fechar o ano com números de exportação próximos aos de 2017. Nos últimos 15 anos, o Brasil aumentou em 6 vezes a exportação de carne suína para 70 países. Mas o ano de 2018 não foi dos melhores para o setor. A produção se manteve em 3 milhões e 700 mil toneladas. Mas a greve dos caminhoneiros e o embargo russo trouxeram muitas incertezas para o setor. A Rússia sempre foi o principal cliente da carne suína brasileira. O fechamento deixou a indústria apreensiva. O excedente não exportado foi sendo absorvido por outros mercados, principalmente o chinês, o que aliviou um pouco a pressão sobre o setor produtivo, que enfrentou custos mais elevados, principalmente no primeiro semestre de 2018. De acordo com dados divulgados de janeiro a outubro, os volumes recuaram 10%. Totalizando 530 mil toneladas. Em receita cambial, o impacto foi maior, queda de 27,7% em relação a 2017. No entanto, faltando os resultados de 2 meses no ano, há uma expectativa ainda de que os embarques cheguem ao mais próximo possível das 690 mil toneladas do ano passado. Isso representaria uma vitória para a suinocultura nacional, que sempre carregou uma dependência muito grande do mercado russo. Internamente, a produção de carne suína do país deve fechar um volume estimado em 3,67 milhões de toneladas, o que representaria uma queda de 1,34% num comparativo com 2017. A ligeira redução tende a equalizar melhor a oferta e a demanda no próximo ano, que ainda terá custos de produção menores frente à expectativa da safra 2018-2019. O maior senão se relaciona à economia brasileira. A retomada de seu crescimento deve impulsionar o consumo doméstico de proteínas, contribuindo para uma maior rentabilidade no setor produtivo. O clima é de otimismo para 2019, principalmente em relação ao novo governo e a reabertura do mercado russo. Annelise Nicolodi para o SBA. Por aqui agora o assunto é pastagem degradada. Se o pasto não tiver adequado, o animal pode não se alimentar corretamente. Sendo assim, quais são os procedimentos que devem ser adotados em uma propriedade quando isso acontece? Você confere agora na reportagem de Vinícius Souza. A degradação de pastagens é apontada como um dos grandes problemas da agropecuária brasileira. De acordo com a Embrapa Gado de Corte, em Mato Grosso do Sul, cerca de 9 milhões de hectares de pastagens estão nessa situação. A nível de Brasil, o número chega a 50%. Este pesquisador aponta fatores que contribuem para degradar a área. É o mau manejo, ou seja, permitir que os animais comam demais o pasto, a falta de reposição de nutrientes, ou seja, uma adubação de manutenção desse pasto, e claro que na formação do pasto a escolha de uma espécie forrageira adequada àquelas condições de uso. A pastagem degradada pode ser classificada em 4 tipificações: leve, forte, muito forte e extrema, podendo haver forte erosão e até assoreamento de cursos de água. Sem os devidos cuidados, a capacidade de lotação dos animais pode atingir queda acima dos 80%. O pesquisador aponta os cuidados necessários para evitar esse problema. A pastagem, já a partir do 2º ano, se não corretamente manejada e também reposição, havendo reposição de nutrientes, ou seja, adubação, já começa uma diminuição da produtividade. Vai de um planejamento da espécie forrageira, vai da manutenção de fertilidade, principalmente do manejo durante todo esse período.
Com a pastagem rapada, o pecuarista precisa manter o seu rebanho bem alimentado e se vê obrigado a buscar outras alternativas. A mais viável seria o confinamento, porém, nesse período do ano, ela entra em sua reta final, fazendo com que o produtor rural precise buscar novas alternativas para manter o rebanho bem nutrido. A opção é fazer um trabalho preventivo. Então, chegando nessa época agora, mapear as áreas da fazenda, fazer um diagnóstico das condições, buscando aquelas áreas que estão em melhores condições, que podem ser, por exemplo, adubadas, para se fazer a terminação dos animais, dos novilhos, dos animais comerciais, das vacas de descarte. No período seco, entrando com certo acúmulo de forragem, pode-se terminar alguns animais, alguns lotes que não terminaram ainda no período das águas, com suplementação no coxo e até se fazer uma situação favorável para que se leve esses animais para confinamento. Vinícius Souza para o SBA. A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, reuniu a imprensa na Casa Rural, aqui em Campo Grande, para a divulgação dos números do setor agropecuário do estado em 2018 e também já para fazer um balanço das expectativas para 2019. Nosso repórter José Cunha participou desse evento e traz as informações. O presidente do sistema FamaSul, Maurício Saito, abriu a coletiva de imprensa falando sobre os resultados da produção de grãos em Mato Grosso do Sul. Nossa produção diária, isso que é importante para a gente ter conhecimento, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, soja quase 27 mil toneladas, milho 18 mil toneladas por dia, cana 130 mil toneladas por dia de produção. A nossa produção de soja global no ano de 2018 foi de 9,6 milhões de toneladas. A produção de milho, 6 milhões e 500 mil toneladas e cana-de-açúcar, quase 47 milhões de toneladas de produção. Ele também falou dos números alcançados pela pecuária. A nossa produção diária da pecuária, carne bovina, nós produzimos aqui no estado de Mato Grosso do Sul 2,3 mil toneladas de carne bovina por dia. Carne suína, 491 toneladas, carne de aves, 1.100 mil toneladas, 1,1, e leite, 528 mil litros de leite por dia. A nossa produção global, no ano de 2018, nós entregamos em 2018 836 mil toneladas de carne de boi, de bovinos de corte, suínos 176 mil toneladas de produção, aves 410 mil toneladas de produção e leite 190 milhões de litros no ano de 2018. Sobre o mercado internacional, o presidente ressaltou que o estado movimenta diariamente cerca de 15,4 milhões de dólares, exportando para mais de 140 países. A China é o maior comprador de produtos do agro sul-mato-grossense. O país é responsável por mais de 50% das exportações que o estado fez em 2018. Os números também mostraram que o setor é o que mais exporta no Mato Grosso do Sul, correspondendo a 95,3% do total. A soja segue como principal produto de exportação, com 43%, seguido pelos produtos florestais, 34%, e pela carne, com 17%. O valor bruto da produção, VBP, obteve no período uma variação positiva, com 14,07% para a agricultura e 6,3% para a pecuária. O presidente também destacou a pujança do estado no setor agropecuário nacional, mesmo com as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país. Números positivos, nós tivemos uma entrega maior em valor bruto de produção, seja para a agricultura, seja para a pecuária, e uma perspectiva de um ano com uma produtividade melhor do que a do ano anterior, como tem sido nas últimas 6 safras aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A nossa esperança, o nosso otimismo de que nós tenhamos uma safra maior do que a do ano que passou. José Cunha para o SBA.